Fala pessoal, bem-vindos a mais um Supply Talks e hoje nós vamos falar sobre tecnologia, a gente vai falar sobre como que a gente pode melhorar muito a eficiência da nossa logística. E para isso nós temos um caso muito interessante que vai ser narrado aqui e logo de largada eu já vou perguntar aqui para o Geraldo. Geraldo, muita gente usa essa frase motivacional que é: eu não fui escolhido pela logística, a logística me escolheu. Parcialmente é fato. Eu me preparei sim, mas eu fui resistente no princípio. Tive um convite um pouco superficial em 2017, eu acabei recusando, mas lá em 2018 eu fui empossado, eu não fui mais convidado. O 2017 convidaram e você falou, não, muito trabalho, né, cara? Eu pensei comigo, não é a hora ainda, eu vou esperar um pouco. Enfim, eu estava preparado, obviamente, mas eu falei, vou esperar mais um pouco. E aí tem até uma história atrás disso, que eu não vou me aprofundar, mas foi bem interessante lá, porque uma das gestoras hoje da área que eu cuidava, ela falou, se você não assumir a logística, eu não vou ter a oportunidade de assumir a gerência da área. E com razão. Com razão, Com né? razão. Você não está abrindo espaço, né? Exato. Aí eu assumi a logística e, obviamente, que ela assumiu a gestão da área de comércio exterior. Muito bom. E aí, na verdade, um dos acionistas da MKSAB meio que te empossou, né? Empossou. Falou, você começa, nem perguntou. O meu chefe era um acionista também, mas ele estava no exterior. E aí o irmão dele, também acionista, me chamou e falou, olha, a partir da semana que vem, segunda-feira, você assume a área de logística. O gestor está saindo e a área é sua. Foi esse o recado. Com todo esse planejamento prévio, né? De tempo, totalmente prévio, enfim. Não me deu nenhuma missão, mas obviamente que ela estava meio subentendida do que eu teria que fazer. E aí, se vocês desejarem, a gente pode explorar um pouco. Lógico, mas aí só para acabar essa história, claro. Logo nos primeiros meses você já fez um diagnóstico, alguma coisa e falou, aqui está faltando tecnologia. Você já bateu o olho, já percebeu esse desafio? De cara. O primeiro desafio, sem dúvida, foi motivar o time estava um pouco desmotivado por razões diversas. Então, a minha entrada, quer dizer, ela permitiu que realmente fosse preparado um planejamento estratégico para 5 anos, ou um plano diretor, e nesse plano diretor estava justamente todas as ferramentas que nós não tínhamos. Primeiro, um novo hub logístico, implementação de tecnologias, já que o setor não tinha nenhuma tecnologia voltada para a logística. A empresa tinha os ERPs e todas as ferramentas, mas mais voltada para a operação como um todo, mas não para a logística, e sim Perfeito. Como comercial, mais para o comercial e para a empresa como um todo. Que é um ERP. E outra, o comercial é algo pulsante. Exatamente. É quem determina, é quem dita o ritmo do jogo, né? É isso aí. Então a logística sempre foi ficada em segundo plano e lá foi traçado um plano e é isso que nós fizemos aí nos últimos anos. Geraldo, para quem não conhece você e a MKSAB, que é gigante, mas muita gente não sabe exatamente o que faz, se apresenta para a nossa audiência aí. Bom, MKSAB é uma empresa que tem mais de 15 unidades de negócio, mais de 15 negócios diferentes e estão distribuídos entre nutrição e saúde animal, distribuição, só na distribuição tem 9 negócios diferentes, pescados, consumos e negócios imobiliários. Bem parecido, né? Tudo meio bem assim, mesmo bem core. simples, mesmo core. Exatamente. Totalmente diferente. Então tem algumas marcas, por exemplo, de varejo de vocês, tipo a Spice, né? Tem a Spice. Que muita gente conhece a Spice, não tem a menor noção que é da MKSAB, né? Tem a Spice, tem a distribuição da Lego no Brasil, as lojas Lego. Distribuição da Lego, isso mesmo. Lojas Lego no Brasil também é uma exclusividade da MKSAB. Tem a MGA, que tem os produtos da Loi, que são bonecas, né? Loi e Rainbow High, que é uma linha bastante significativa. Agora nós estamos começando a distribuição da Shark Ninja também. Então tem eletrodomésticos. Imagina, brinquedo, mas é negócio imobiliário. Aí tem venda de um monte de coisa. Muita gente consome a MKSAB e nem sabe que está consumindo a MKSAB. Nós temos uma Farm Fish, tem um frigorífico. Cara, muita coisa diferente. E já nessa pergunta, está tudo dentro da sua logística? Você está para todas as unidades? Até o mês passado, sim. Tá bom. Do mês passado para cá, eu estou assumindo uma nova... Estamos verticalizando um pouco mais a operação e dando uma dividida, já que são muitas... muita unidade diferente. Vertentes, exatamente. Muito bom. Bom, Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Pode se apresentar para a nossa prazer audiência.
poder dividir aqui, trocar um pouquinho. Sou Marcelo Zeferino, estou hoje CCO e membro do Conselho de Administração da Prestex, uma empresa de transporte. Também temos duas vertentes de atuação, transporte emergencial e transporte de alta performance. Então, eu brinco que a gente resolve o problema e depois trabalha para que o problema não ocorra novamente. É um prazer poder hoje estar trocando um pouquinho, aprendendo um pouquinho com o Geraldo. Quando fala transporte emergencial na logística, Geraldo, sabe o que me remete? Pagou caro. Não remete isso, não? É verdade. Quando você fala transporte emergencial, eu já fico, nossa, esse custo do frete sabe o que eu respondo deve ter estourado. Sabe o que eu respondo quando brincam comigo nisso? Eu falo, cara, precisa melhorar o preço do teu produto. Acho que teu produto está muito barato. Tá muito barato. Vamos trabalhar o preço do produto. Então, mas essa é uma boa tirada, porque normalmente, né, se atribui ao frete o problema, né? E não é o frete, é a conjuntura, obviamente. É lógico, né? é lógico. É lógico que é a conjuntura. Então, se você tem o frete é a última ponta. Exatamente. Mas normalmente se acha, né? Logicamente que o comercial sempre prevalece, né, sobre operações, né? E aí acaba realmente chegando no frete. Então o problema é o frete, não a conjuntura. Lógico que é a conjuntura. Lógico que é a conjuntura. Geraldo, aí vamos voltar na história lá. Você assume em 2018 e você faz um business plan de 5 anos. Você explicou que tinha um RP basicamente como única plataforma, mas já estável. Exato. E você faz um business plan. Quais foram essas iniciativas que você colocou nesse business plan? Pois é. Primeiro, a implantação de um TMS. De um TMS não, minto. A primeira questão aí foi uma auditora de frete. A empresa tem hoje quase 11 mil notas por mês. Se você não tem um auditor de frete, fica quase impossível você ter assertividade de pagar aquilo que você contratou de fato. Já aproveitar, vamos fazer uma pausa, porque muita gente não conhece um auditor de frete. O que faz um auditor de frete especificamente? Na realidade, o auditor de frete, no nosso caso, é o GFE, né, que é da TOTOS, inclusive. Estou fazendo uma pausa. Não, pode fazer tranquilamente. Aqui a gente não... O GFE é justamente para gestão de fornecedores de embarcadores, tá? E esse software é para você cadastrar as tabelas, receber os conhecimentos daquilo que você transportou no mês, e ele faz a conciliação entre aquilo que está cadastrado e aquilo que está sendo cobrado de fato. Então, esse software, basicamente, ele serve para esse tipo de coisa. E aí, quando você fala em embarcadores, é transporte marítimo, essencialmente, ou tá para todos? Não. Isso eu estou falando de transporte nacional. Nacional. Inland freight, né? Então, Perfeito. Transporte nacional. Tá. E não transporte internacional. E aí são muitas notas. Realmente impossível. Você teria que ter um número de funcionários absurdo para você fazer essa conferência se você está pagando o frete que você contratou de fato. Por isso que tem hoje... E o que o sistema faz em si? Ele faz o cruzamento de dados daquilo que está sendo cobrado pelo transportador com aquilo que está cadastrado. Mas hoje já tem um reconhecimento de imagem do que está chegando? Tem um reconhecimento, isso é mandado via eletrônica. Tá bom, o reconhecimento eletrônico. Né? Exato, ele faz esse reconhecimento, tem os EDIs também. Tá bom. Ele faz esse conhecimento e faz o cruzamento de preço entre aquilo que está cadastrado, origem e destino, quantidade, obviamente, ou cubagem, né? E afere o valor que você está efetivamente pagando. Perfeito. Em que momento? O momento no momento da embarcação que está carregando, no momento da chegada, por exemplo, no cliente, antes, tem um planejamento antes disso acontecer, em que momento ocorre isso? Isso ocorre somente nos pagamentos. Normalmente, né, isso depende muito de cada empresa, mas no nosso caso, por exemplo, normalmente nós cobramos, as cobranças são feitas embarque, pós-embarque, 15 ou 30 dias, tá? Perfeito. Após. Então aquilo fica registrado e a hora que vem a cobrança, ele vai aferir se aquilo realmente está... Perfeito, é no momento da cobrança. Da cobrança que é aferido e efetuado os pagamentos. Muito bom. E aí essa era uma iniciativa que você logo identificou como prioritária no seu business plan. E lógico, essa ferramenta ela não serve só para isso, né? A empresa ela tem uma ferramenta chamada Pricing, que é uma ferramenta que vendas usa, que o corpo de venda, que a força de vendas usa para vender ali para os seus clientes. E quando ele vai efetuar uma venda, ele precisa puxar o frete de algum lugar. Da onde ele puxa o frete? Justamente lá do GFE, que é o auditor de frete. Então ele vai lá e busca o frete, está fazendo uma venda em determinado lugar, busca o frete daquela origem, destino, e ele já precifica e efetua a venda. Perfeito. Então, Marcelo, você que trabalha como um operador aí, você vê muita gente tendo? Qual o percentual? Qual a vantagem de ser? O que você observa do mercado sobre essa... Não, eu acho que
de um tempo para cá, de uns anos para cá, a indústria como um todo, ela se viu obrigada a se debruçar no detalhe em todos os custos, em todas as movimentações produtivas, de logística, para, obviamente, poder se posicionar. E isso me permitir, já pegando esse gancho, eu obviamente, né, eu sempre olho mais para o lado de cada mesa, mas já fui do lado de lá da mesa, eu entendo as dores da indústria, entendo o quanto essa briga e essa competição por preço, por reduzir os custos, por trabalhar em cima dessa base é importante. E o aspecto, dentro dessa decisão do business plan, dentro dessa decisão de buscar um novo caminho, o mercado, o cliente final, em que momento isso reverbera no cliente final da MKSAB? Como foi planejado isso ao longo dessa construção? Não sei se eu estou pulando algumas etapas aqui, mas eu queria entender essa conexão com o mercado olhando da porta para fora. Se isso já repercutiu efeito, como é que o mercado sentiu isso, se a própria área de vendas que hoje usa isso para poder compor um preço mais assertivo consegue utilizar isso de forma mais assertiva para o mercado. Sem dúvida, isso foi fundamental. Quem sente mais isso? O cliente obviamente sente porque ele tem uma agilidade. Imagina você estar num cliente hoje, por exemplo, querendo fazer uma operação de venda, e você tem o preço ali do produto, mas você não tem o frete. Quer dizer, como que você vai conseguir esse frete? Fazendo uma ligação, fazendo o seu... Não, ali você tem condições de saber o frete na mesma hora. Legal. Porque isso já está pré-cadastrado lá. Então você tem uma agilidade. E hoje o cliente, quer dizer, a gente tem visto aí nos últimos anos, ninguém trabalha mais com estoque. Quem tem o estoque são os distribuidores. Os distribuidores é o estoque regulador dos clientes. Então o cliente ele compra muito, eu diria aqui uma palavra meio usual, da mão para a boca. Ele compra exatamente na hora que ele está precisando do produto, mesmo porque o custo do capital é elevado, né? Lógico. Com juros no Brasil, as empresas procuram não colocar dinheiro em prateleira. Então eles usam distribuidores como seu estoque regulador. Então essa agilidade ela é absolutamente relevante para que você tenha assertividade e agilidade de responder o cliente ali na mesma hora. Boa, mas responde minha pergunta, tem que voltar. Já fez uma Não, eu utilizo cada vez mais. Eu vejo isso como não é nem mais uma tendência, é uma obrigatoriedade. O mercado logístico ele cresce de forma muito agressiva. E por que ele cresce de forma muito acima de outros setores da economia? Porque ele passou por uma transformação, tanto na época de pandemia, que acho que desfraudou alguns problemas que nós tínhamos no passado, mas a tecnologia ela empurrou o mercado logístico para isso. E a indústria, a necessidade de ter essas informações à mão, ela também expõe o prestador do serviço do lado de cá que não consegue aferir essa informação em tempo real. Não adianta você buscar isso para o teu cliente final como um diferencial, de ter isso de forma automática, de forma mais ágil, e o teu fornecedor não está preparado, e o teu transportador não está preparado, o teu sistema não comportar. Então, acho que o planejamento da cadeia, ele obrigou, e hoje não é raridade, hoje é uma prática comum todas as empresas utilizarem de ferramentas tecnológicas, utilizarem de sistemas para que possam ter isso cada vez mais rápido. E aí é que, de fato, tu coloca o teu negócio como competitivo ou não. Já não existe mais você prometer. Você tem que comprovar antes de entregar, antes de ofertar, porque senão você está fora do mercado. Boa. Exato. Bom, Geraldo, vamos continuar. Então a gente falou dessa do GFE, certo? Perfeito. Aí o que mais veio de iniciativa no teu business plan? Então, lá no final de 2019, a empresa estava completando 90 anos. A empresa tem 96 anos, ela estava completando 90 Daqui a anos. pouco faz 100zinho, hein, Geraldo? Estamos caminhando para o 100, está planejado já, inclusive. E aí, lá nos 90 anos, lá na reunião geral, nós fizemos uma reunião geral, e o acionista falou, o Geraldo está ganhando, não é o Geraldo que estava ganhando. Na verdade, a empresa estava ganhando, mas um dos acionistas falou, o Geraldo está ganhando o TMS, ou o Cockpit Logístico, como nós chamávamos na época, né? E aí foi aprovado o TMS, que foi uma outra ferramenta justamente para a gente ter. O TMS é um gerenciamento de transporte, né? Isso. O Marcelo conhece bem isso, enfim. Mas é uma ferramenta que nos possibilitava ter um arranjo de carga mais adequada, uma densidade mais adequada do caminhão e, por consequência, uma redução de frete. E também roteirização mais adequada, já que nós usávamos as ferramentas de internet, a Google, para fazer a nossa roteirização.
E essa ferramenta ela permitiu que nós fizéssemos tudo isso. Quer dizer, além de toda a visibilidade que nos deu e, enfim, as possibilidades que aumentaram assim, de forma exponencial em termos de... Legal, então foi TMS. Depois do Business Planning entrou... O que mais entrou? WMS? E aí entrou o WMS, sem dúvida, que também foi uma ferramenta... Não, antes do WMS foi o Hub Logístico. Nós estávamos num site que estávamos explorando já há quase 30 anos, que é aqui na sede da empresa, nas Nações Unidas. E aí havia um planejamento para mudar para um novo site, nós íamos construir. Depois nós vimos que não ia dar tempo. Então, lá no final de 2019, mais ou menos em agosto, setembro, os acionistas falaram, olha... Antes da pandemia. Antes da pandemia. O acionista falou, procure ainda entre nós, procure uma localização que nos abrigue, uma localização pronta. Rodei todo o interior, para dar uma resumida na história, e acabamos chegando em Jarinu. E aí acabamos locando lá. No final de 2019, nós acabamos convencendo os acionistas de que seria um local ideal para nossas operações, já que fica às margens da Dom Pedro e com facilidade para Rodoanel, Bandeirantes, Anhanguera, enfim, as principais vias de São Paulo. Alugamos 55 mil metros de armazém, 25 mil posições pallets, e aí isso em dezembro de 2019. Em fevereiro nós levamos a primeira operação para lá e em março, eu não preciso nem dizer o que aconteceu. Pandemia. Veio a pandemia, os nossos negócios realmente chegou num patamar que nós não tínhamos planejado e que bom que nós acabamos alugando esse novo site, porque do contrário nós não teríamos dado conta da demanda que nós tivemos. Porque para vocês, em números gerais, MK sabe, a pandemia alavancou, ficou igual ou caiu? Foi os melhores anos da história da empresa. Caramba. Isso que é feeling, hein? Até 2022 são os melhores anos da empresa. Olha aí. Tá, em termos de volume de vendas, de rentabilidade, de EBITDA e de tudo mais. Então, realmente foi a hora certa. A hora certa, encaixou. Nós acertamos, encaixou, foi perfeito. E, enfim, estamos felizes lá. Bom, então foi o Hub. Depois veio o WMS. E aí, por consequência do Hub, obviamente que teve que ter o WMS. Quanto antes de você até falar do WMS, você falou do Hub. O que você tem de CD, então, hoje? O que você tem de estrutura logística? Pois é, são 5 CDs. 5 CDs. Com 55 mil metros quadrados. São 25 mil posições pallets. E só para lembrar, anteriormente nós tínhamos 13 mil posições pallet com 14 mil metros de armazém. Lá nós fomos para 55 mil, 25 mil posições pallets, uma doca a mais ou menos a cada 700 metros de armazém. Então são dezenas de docas. Anteriormente nós não tínhamos docas. Nós tínhamos uma doca que é aquela rolante, né? Nós tínhamos, era uma única, e hoje nós temos dezenas de docas. São 48 docas nós temos hoje. Caramba, hein? Então, essa é a estrutura lá. É um armazém AAA. Não perde para ninguém no mundo. Se você olhar a Europa, Estados Unidos, armazéns iguais, 12 metros de pé direito livre. Enfim, realmente é um armazém que atende plenamente qualquer operação hoje no Brasil. Uma das mais modernas nos segmentos que nós atuamos. É um dos sites mais modernos do Brasil. Bom, e para entender o que você armazena lá, dado os seus múltiplos negócios, você armazena desde a caixa de Lego, sim, né, até utensílios domésticos que vende na Spice, até o pescado com refrigerado. Tudo isso está nessas plantas que você comentou. Exceto o pescado. O pescado ele fica ele fica exclusivamente em Rifânia, que é onde tem a nossa Farm Fish e o nosso frigorífico. E de lá nós distribuímos aí para os... Mas tirando o pescado, que tem essa questão de refrigeração, Anvisa, saúde, tal, o resto... O resto tudo lá, desde de home care, personal care, farmacêutico, animal, farma, tudo. Exato, tudo, 100% lá nesse hub logístico. Perfeito. E aí, para pegar tudo isso aí, entrou o WMS, então, como a próxima onda aí. Você com um site desse, com até 7 posições pallets de altura, obrigatoriamente você tem que ter um WMS. E aí nós realmente fomos atrás do WMS e acabamos implantando o WMS. Boa. E hoje o seu W, em termos de, vamos pensar assim, estrutura de arquitetura, você continua tendo RP, esse TMS se pluga no RP, o WMS se pluga no RP. Como que você está com essa arquitetura geral de tecnologia? Então, ambos se conectam.
Tá. Agora, obviamente, eu até gostaria de explorar uma questão. A gente tem, quando se implanta muitos sistemas, obviamente que exige processos. Isso. As pessoas, antes de ter todos os sistemas, você consegue pegar alguns atalhos ou cometer alguns erros no decorrer do processo. E isso lá no final do processo, a operação arruma e você não fica nem sabendo. A partir do momento que você põe tantos sistemas, obrigatoriamente o processo ele tem que nascer desde o princípio de forma perfeita. Do contrário, ele tem que voltar nas etapas. Então, apesar das integrações que obrigatoriamente nós temos e que todo mundo tem que ter, se você comete algum erro, se o processo nasce torto, realmente você tem um pouco mais de trabalho para consertar aquilo ou para arrumar aquilo. E isso realmente cria algum desgaste com as áreas comerciais e é nesse momento que exige a sua resiliência e inteligência emocional para você lidar com esse tipo de coisa. Porque se passa a impressão que a implantação de um sistema como o WMS ele acaba amarrando o processo. E não é verdade. Depois de alguns meses, o próprio negócio acaba entendendo que aquilo é uma ferramenta absolutamente mandatória e relevante para que você tenha processos mais assertivos. E mais importante, para que você dê visibilidade, porque sem as ferramentas, você não consegue ter a visibilidade da operação. Então, tudo fica no achismo. E a partir do momento que você implanta tudo isso de ferramentas, aí você tem dados para você comparar, analisar e corrigir processos. E quanto tem até o WMS aí, quanto tempo demorou de 2018 até quando você conseguiu colocar isso no ar tudo integradinho? Então, na realidade, nós ainda estamos trabalhando, porque ainda tem ferramentas sendo implantadas. Isso, mas eu digo até o WMS. O WMS, por enquanto, nós implantamos em 2021. Tá. Que nós implantamos, mas ainda tem integrações não, tem customizações, já que você, quando se implanta, você põe uma implantação standard, né, ferramenta standard. Perfeito. E aí você tem que fazer as adaptações para a sua operação. Então, até hoje, nós temos algumas customizações justamente para ter mais aderência ao nosso tipo de operação e para você realmente não criar, não ter tantos impactos na operação, fazer com que a coisa realmente ande com a agilidade que você deseja. Eu não sei se eu vou fazer uma pergunta muito técnica, se for tudo bem, que você falou da customização e é um tema que está muito em voga atualmente por causa da cloud, né? Exato. De você ter a tecnologia na cloud, ou seja, você tem ela na nuvem, meio que padrão, uma mesma plataforma WMS para todos os clientes. É óbvio que você liga chavinhas de configuração de setup, né, para cada cliente. Mas basicamente, digamos assim, você vai ter você não, né? O prestador de serviço ali do WMS, ele vai ter um WMS para todos os clientes dele e você faz uma configuração. Você está numa aplicação local sua, de um exclusivo seu, ou você está com ele na cloud, que é igual, e você só gira as configurações? Nós estamos na cloud, nos Estados Unidos, inclusive, do WMS. Então, ali nós estamos num pacote. Aliás, eventualmente, em grandes demandas em final de mês, eventualmente você tem um problema ou outro, mas isso é administrável. E também, por N razões, né? Isso é cloud agora e nos Estados Unidos não faz tanto tempo. Mas não é uma exclusividade nossa. Nós estamos lá com outros clientes do prestador de serviço. Mas isso funciona plenamente e não é um problema. Não, pelo contrário. Na verdade, eu, de maneira bem geral falando, é óbvio que tem exceções, mas a minha recomendação hoje para 90% dos clientes é ir para cloud. É cloud, porque você consegue pegar, por exemplo, o teu fornecedor, ele coloca novas versões, você está na cloud, automaticamente você está com uma versão nova. Exato. Né? Se você tem um local seu configurado, parametrizado, para você fazer alguma atualização, ele vai ter que fazer exclusivamente para você. Sai mais caro, demora mais, a atualização não sai. É isso aí. Você acaba perdendo tecnologia. Sem contar que os riscos que se tinha no passado, os medos que se tinha no passado de cloud, dado um físico ou algo do tipo, eles já hoje são superados. Hoje já não existe. Você fala segurança. Não, para mim, por exemplo, se fala segurança, para mim é o oposto do que era. Exato. Para mim a segurança é maior na cloud hoje. Você fala, não, mas está transitando. Lógico que não, porque vou dar um exemplo bem técnico agora. Você vai pagar um antivírus e vai pagar um switch com um roteador e com um firewall, né? São termos bem técnicos aqui. Mas, cara, você na tua empresa MK sabe o exemplo, vai pagar 2 antivírus, 2 firewalls e 2 roteadores. Cara, o cara lá da prestador de serviço, ele tem 10 firewalls, ele tem 10 antivírus, né? Então, o volume dele de proteção, de hackeamento, ele tem 3 plantas em locais diferentes, você pega fogo 1, você vai ter 1 ou 2, você não vai pagar por 3, ele paga por 4. Então, no fundo, é mais seguro hoje você estar na cloud do que você estar local, né?
com a estabilização da internet aí. É isso mesmo. Mas ainda é um caminho curto, ainda são poucas as empresas. Há pouco tempo eu acompanhei um índice que falava em 10 ou 12% das empresas migrando para o cloud. Aí. E quando nós já estamos há muito tempo no cloud, eu confesso que me assustei. Eu falei, gente, mas não é possível, conta, né? Você olha e fala, faz conta, isso não faz sentido você manter. Mas você começou na cloud largada ou migrou? Começamos na cloud largada. Começamos na cloud largada. É que hoje, né, no Brasil, se a gente vê, tem muitas empresas ainda, obviamente você tem os casos específicos que não, mas muitas empresas ainda têm dificuldade de um investimento em tecnologia, né? Porque ainda existe ainda aquele trauma que é muito caro, enfim. Mas é caro, mas é uma necessidade. É que nem você falou aí da questão do auditor, não é um diferencial para o meu... É um diferencial para o meu cliente porque eu sou mais ágil. Então, acaba sendo um diferencial para ele. Mas é muito mais uma necessidade interna e um diferencial da nossa empresa em relação aos nossos competidores do que para o nosso cliente em si. Então, no final das contas, é isso. Mas, Alex, me permite, eu acho que pouco disso se dá pela comunicação. No passado, nós vivíamos em silos econômicos. A informação ela não circulava. E ambientes como esse, acho que ajudam até que a gente possa disseminar tudo isso. O que hoje se fala, por exemplo, nessa fala de tecnologia, é a logística de alguns anos atrás, de algumas décadas atrás. Eu não vou investir na logística porque é caro, eu não vou porque eu não tenho recurso suficiente. Quando você começa a colocar dentro de uma balança e entender que isso não é de fato um custo, você não está falando de frete, você não está falando na última linha de despesa, você está falando de, olha, eu vou investir, você acabou de falar que você tem um armazém AAA. Falar isso há 20 anos atrás, falar isso há tempos atrás, era por que você está fazendo isso? Por que tanto investimento em algo que só está rasgando? Não, hoje você consegue olhar isso e acho que a tecnologia ela vem para justamente romper tudo isso e ambientes de troca e de informação constante como esse, eu acho que facilitam para que lá na ponta o investidor possa tomar a decisão e optar por isso. E só para complementar essa questão, quer dizer, o que eu até brinco na empresa, que o que nós fizemos em 5, nós não fizemos em 90. Exato. Então você demorou em 5 anos, nós fizemos tudo que nós não fizemos em 90 anos de empresa. Mas que há uma vantagem. Porque, por exemplo, esse trade-off que a gente está falando de cloud versus local, muita empresa hoje já enxerga a cloud como uma melhor escolha, mas ele tem um sistema de 20 anos atrás. Para ele fazer a migração, aí ele fala, cara, que vantagem, eu vou gastar uma bala aqui trocando para a cloud, sendo que na prática ali eu não vou ter tanta vantagem. E o que ele não enxerga é que ali na frente talvez a tecnologia empregada já nem exista mais e pode até bloquear o negócio. Porque não, Marcelo, essa discussão de legado, a gente chama de sistema legado, é uma discussão tradicional, clássica, há muitos anos. E é muito. Parece simples você estar raciocinando aqui na mesa, mas na hora que você põe os números, são sempre decisões difíceis de legado. A decisão de troca de legado, né? Que são sistemas antigos, é difícil, porque você vai tocar um projeto de 1 ano que vai gastar dinheiro, o retorno não é a curto prazo, o retorno é a longo prazo, ele não morreu ainda. Poderia ficar rodando por mais 10 anos tranquilamente. É um dinheiro que você puser no caixa em outra ação de comercial, de marketing. Você alavanca o dinheiro antes desse cara. Você não está realmente no limite ainda. Quando que normalmente eu vejo fazer? Quando você está chegando no limite. Sabe aquele limite que vamos pegar o clássico do Windows. A Microsoft não está dando suporte mais no Windows e se quebrar a tua máquina, você não consegue instalar um Windows no computador que você compra hoje, da Dell, da Lenovo, porque tem isso, né? Tipo, o Windows não roda mais com o processador atual. Sim. Aí você chega num gargalo que você fala, nossa, ou eu migro para o Windows novo, ou eu vou ter que achar uma peça antiga de processador para colar. E aí você fala, cara, não dá mais. Mas até então você fica num dilema de legado muito grande. Então você tem uma vantagem, voltando, você fazer há 5 anos, você acabou rampando numa tecnologia um pouco mais estável. Geraldo, o que vem pela frente agora para você nesse business plan seu? Pois é, agora nós estamos implantando lá, estamos finalizando a implantação do YMS, que é para fazer a gestão do pátio. Então, para a gente ter a visibilidade daquilo que está ocorrendo no pátio e ter a jornada do cliente ou do caminhoneiro lá no pátio de forma automatizada. É tudo captação via antena, não depende da imputação de dados pelo ser humano. Então, isso que nós estamos finalizando agora. Conta mais esse de não depende de input, como é que é essa? Porque isso, quando o caminhão passa pelas antenas, tem pontos fixos das antenas, ele já capta
aonde o caminhão está, e com isso você consegue ter a visibilidade para você saber o tempo que você demorou em cada etapa. Tá. E aí você consegue fazer... Mas as antenas estão aonde especificamente? Estão no CD, estão no cliente, na estrada? A primeira é na entrada, isso é quando ele chega no condomínio, tá? Então tá na entrada do condomínio. Dentro das suas plantas. Eu estou dentro de um condomínio que tem outras empresas. Perfeito. As antenas, a primeira ela está instalada na entrada do condomínio. Tá bom. E no decorrer, quando ele está subindo para os nossos CDs, tem alguns pontos que tem antenas e vai captando aonde ele está parado ou por onde ele está passando. Tá bom. Incluindo balança e docas, tá? Perfeito. De cada CD. São 5 CDs ao todo. Perfeito. E com isso eu consigo ter visibilidade de quanto tempo eu estou demorando em cada etapa e eventualmente traçar algum plano, fazer um PDCA. Mas isso eu entendi, mas para pôr o cliente, isso aí não tem, obviamente, a tecnologia na ponta de lá. Não tem. É isso aí. Mas para o cliente, o que nós temos aí, isso está vinculado ao TMS, nós temos um aplicativo. Então você contrata um motorista, você instala o aplicativo, eu consigo ter visibilidade da onde aquele motorista está. Perfeito. Então, através ali do video wall ou da torre de controle, que nós também implementamos, eu consigo enxergar... Entrou a torre de controle aí. Entrou também. Isso eu não falei, mas também tem a torre de controle. Então, nós conseguimos ter visibilidade de onde o cliente está. E a razão, eu tenho repetido isso com uma certa frequência também, hoje se exige de um distribuidor como o Grupo MKSAB o mesmo tipo de serviço que se exige de uma empresa de e-commerce, de um Mercado Livre, exato, de uma Magazine Luiza. Com certeza. Mas o problema é o custo disso, né? Então imagina você entregar coisas nos grotões lá do norte, por exemplo, e você ter que ter essa visibilidade e essa previsibilidade de entrega, já que todo mundo hoje, ninguém trabalha com estoques reguladores. É isso aí. Então é um desafio, eu acho que maior do que dos e-commerce. Já que o e-commerce trabalha muito na zona urbana, né? É mais urbano. Então não é fácil, não. Mas tá lá. Mas essa das antenas é legal, porque não é tão comum, nem todo mundo tem. Sim. Isso para você entra na entrada do caminhão no pátio. E também a antena serve para captar dados na saída do caminhão do pátio? Também, na saída também, para a gente saber. Na hora que ele entra, você já está vendo que está entrando. Na hora que sai, você também mapeia. Você tem um SLA ali de tempo de pátio? Temos. Legal. Curiosidade, quanto que é? Porque é tudo interno, mas quanto que é ali? Então, uma média. Hoje tudo está dando 1h30. O nosso objetivo é chegar a 1 hora. Tá. Mas aí engloba tudo, obviamente. Você vai falar, pô, mas tem empresa que faz mais rápido. Pode ter. Mas aí tem uma série de coisas. Primeiro que a MKSAB, eu falo de uma maneira geral, tá? A MKSAB ela tem que despachar os seus caminhões. Ela faz o checklist eletrônico, com fotografias, com relatório. Ela tem que mandar junto laudos. Ela tem que mandar fichas de emergência. Então, ela tem uma série de coisas e tem que fazer o faturamento. O faturamento só ocorre depois da separação, obviamente. Perfeito. Então, tem uma série de procedimentos que tem que ser feito e que hoje a gente demora mais ou menos 1h30. Antes de fazer todas essas mudanças, nós demorávamos em torno de 3h30, tá? 3h30? Exato. Isso aqui caiu na nossa para 1h30. E nós queremos chegar ao nosso desejo, nós estamos trabalhando para 1 hora. É para isso que nós estamos caminhando. Muito bom. Dentro das cargas, existe hoje uma pretensão de muita gente de colocar um IoT, um GPS, né? Etiquetas eletrônicas, RFID, tem algumas tecnologias, para mapear carga dentro já. Você consegue isso? Custo, como você já analisou? O custo bate ou não bate? Já analisamos, mas para nós não vale a pena por enquanto. Primeiro por conta do risco que não é tão elevado das nossas cargas. Tá bom. Então a gente tem sim esse tipo de isca, por exemplo, na área de pescados. Aí nós temos sim alguns casos. Tá? Mas nas demais áreas nós não temos ainda, porque... primeiro que não vale a pena e primeiro que não é uma necessidade momentânea. Você, Marcelo, lá na Prestec, o que você tem de cliente nessa parte? Isso aí é uma coisa que se fala há muito tempo, mas ainda é caro, né? Sim. Não é um negócio assim... E é caro não só pela etiqueta do RFID. O leitor é caro, a operação de colocar a etiqueta é caro, o controle é caro. O que você vê no mercado sobre essa questão? 2 pontos, né? Primeiro ponto, e muito bem abordado pelo Geraldo, depois de pandemia, depois que a pessoa consegue ver a pizza dela, em que esquina um motoboy está chegando com a pizza dela, ela não aceita mais que na indústria isso não aconteça. Criou uma régua alta. Isso a régua subiu. É isso aí.
Quanto ao IoT, quanto a todo esse acompanhamento, é muito o que o Geraldo falou. Hoje é algo disponível, é algo que tem fácil acesso, só que ainda é um custo de implementação alto. Isso é fato. Então, hoje nós temos isso, nós operamos dessa forma, mas sob projeto. Não é algo que a gente consegue... Por recorrente na operação. Porque se tu colocar como recorrente como operação e na prateleira, tem o que a gente brincou aqui no início. Talvez o teu produto não pague isso, talvez o teu modelo. Porque na verdade você vai pegar onde que você vai pegar? Você pega um exemplo, eu dei o exemplo de notebook, e aí sim, o celular, o eletrônico, tem um... Carga extremamente perecível, carga extremamente visada, ou algo, uma linha logística curta e que seja de um impacto muito grande na ponta final, aí faz sentido. Mas, obviamente, que isso precisa de um projeto, isso precisa de uma análise, porque não é tudo que serve para todo mundo. Não é toda tecnologia aplicada que você vai sair jogando no mercado. Especificamente essa, acho que é o contrário. Serve ainda para poucos. Exato. Né? Exato. Só para corrigir uma informação, não é que nós usamos a isca no pescado. O que nós usamos, na realidade, é a medição de temperatura, obviamente. Isca nós não usamos ainda. O RFID nós temos, não sai do nosso radar. É uma intenção de colocar, porque isso facilita uma série de coisas, inclusive inventários, etc. Mas... nós ainda não tivemos a possibilidade. Não chegou na curva ainda, né? Esse ano nós até queríamos colocar em algumas linhas, mas aí nós tivemos que fazer escolhas, obviamente, no CAPEX lá do início do ano, né? E uma das coisas que nós acabamos tirando foi justamente esse eventual projeto do... Perfeito. Do RFID. Você comentou que entrou também a torre de controle. O que mais para frente que você está imaginando então? Você falou do YMF, né? Então, com as antenas. Exato. O que nós planejamos, e era também para esse ano, e a gente acabou adiando também, por razões que eu acabei de dizer, é o portal do cliente. Nós queremos que o cliente faça o rastreamento ou que ele tenha um tracking através do portal. Que ele não fique dependendo de uma ligação para uma área de customer da empresa para fazer o rastreamento da sua carga, já que ele hoje não trabalha com estoque. Então, esse é o próximo passo que nós pretendemos fazer aí até o próximo ano. Boa. E IA, está entrando alguma coisa no teu radar de IA? Sim, nós inclusive vamos ter um evento na empresa agora para os principais executivos. Vai ser, eu não me lembro agora o dia, mas é essa semana ou na próxima semana, se eu não me engano, justamente sobre isso. Mas é algo que nós temos explorado, alguns executivos têm feito já alguns cursos, mas é algo que está muito no nosso radar e nós vamos sim começar a explorar um pouco mais essa questão. Acho que todo mundo, no final das contas. Na verdade, exatamente. É uma questão de tempo para isso ver, porque a produtividade vai ser outra. Né? Eu tenho discutido bastante, eu estudo muito, né? Eu sou um ex-cara ex-atual cara de tecnologia, né? Porque eu trabalho com educação, mas eu sou apaixonado, trabalhei com isso quando eu me formei. Então, por exemplo, você pega IA para logística, toda a parte de roteirização, de malha, network design, você pega planejamento de demanda, é outra produtividade quando a gente fala de IA versus sem IA. Né? É uma outra produtividade. Isso. Tenho discutido muito, por exemplo, planejamento de demanda, que o passado ele era você ter, por exemplo, uma estatística no Excel fazendo uma regressão linear, por exemplo, para acertar a previsibilidade de demanda através de série histórica. E tinha categorias, SKU, você pega todas as suas unidades, tem unidade ali que acerta bem, né? Eu vou dar um exemplo aleatório aqui que eu não conheço. Você imagina que vai pegar a parte lá na Spice de prato, né? Prato e talher. Você fala, nossa, eu estou acertando bem aqui, muito que bem. Aí você vai pegar o pescado, erra tudo. Né? Os forecasts, né? Vai facilitar. Isso. Então, por quê? Porque você usava a mesma série de regressão e era muito custoso. Hoje não. Hoje o que você faz? Você pega um MIA para rodar só para pescado, um MIA só para rodar para prato, um MIA só para rodar para o Lego. O Lego grande é uma coisa, o Lego vamos pegar Ninjago, né? Vamos pegar do Harry Potter, que são marcas aí. Esses Legos que estão atrelados ao filme tem uma lógica, o Lego clássico, basic tem outra, e você começa a diferenciar os algoritmos de aplicação e a assertividade vai para outro nível. Sem dúvida. Então, acho que é um caminho sem volta. Tem o custo, lembra que a gente falou do RFID, mas é um caminho sem volta. Eu acho, enfim, nós já utilizamos também muito de IA, só que a IA eu costumo brincar. Se você não sabe utilizar a IA, se você não sabe como trabalhar com ela, é mais ou menos como você treinar para uma maratona andando de bicicleta. Você precisa treinar falando de algoritmo, falando de desenvolver soluções com IA, você precisa minimamente entender sobre o que você está fazendo. Porque senão você vai ser, a solução vai ser muito longe do que você está esperando. Mas, principalmente a nova geração que está chegando,
eu fico assustado. Eu vejo hoje, eu tenho até uma sócia que ela vai ver, depois ela vai puxar minha orelha. No passado ela tinha uma dificuldade grande com e-mails. Ela ficava... E hoje ela manda e-mails maravilhosos, muito bem conceituados, muito bem redigidos. Pelo ChatGPT. Virou o melhor amigo dela. E aí foi ela até que puxou isso para a empresa. E hoje a gente tem controle de SLA, controle de satisfação de cliente. Então, eu converso com o Geraldo. Como eu abordo o Geraldo? O NPS. Exato. Como o Geraldo me responde? Bom, então nesses horários é melhor eu falar com o Geraldo pelo WhatsApp. Nesses horários é melhor eu falar por e-mail. Tudo isso vai te levando para vai te economizando em coisas que antes você fazia no Excel, você fazia em outras coisas, que agora sobra tempo para que você possa investir em outras É um pontos. desafio, né? É um desafio. Eu sou ruim ainda. Eu sou ruim. Eu utilizo muito para depois de pronto. Mas para treinar o meu algoritmo ali, eu ainda estou aprendendo. Boa. Eu tenho um ex-chefe lá na empresa, inclusive, que é um dos acionistas, ele fala, a gente tem que saber como perguntar. É o que perguntar ou como perguntar. Como tudo na vida. Você, como uma pessoa de tecnologia, deve saber muito bem disso, né? É isso aí. Geraldo, vamos para as perguntas finais que a gente faz para todos os nossos convidados, certo? E a primeira pergunta é uma frase de impacto. Eu não pensei nisso, mas eu diria o seguinte, primeiro... Seja um inconformado, não se conforme com os resultados atuais. Tem que persistir, tem que fazer melhor e o capitalismo exige isso, especialmente nos últimos anos aí. Se eu fizesse uma frase mesmo, eu poderia falar, seja um eterno inconformado. É isso aí, seja um eterno inconformado. Boa, é isso aí. Segunda pergunta. O conselho mais relevante que você já recebeu? Foi... Trabalhe com os melhores. Tenha pessoas abaixo de você melhor do que você. Você não precisa ser melhor. Foi um dos acionistas da empresa. Um dos acionistas. Que foi o meu chefe até recentemente. Trabalhe com os melhores. É um excelente conselho. Sim. Mas é difícil, né? Não, é difícil. Especialmente... Porque você para pensar, são seres humanos que tem aqueles que performam bem, tem aqueles que performam na média, tem aqueles que performam abaixo da média. Apesar de ser um excelente conselho, como que você lida com isso? Então, isso especialmente para uma geração que vem como a minha... Quer dizer, você não era esse o conceito que você usava. Você precisava de pessoas para te ajudar, mas não pessoas melhores que você. Então não é uma tarefa fácil. Não é verdade. Mas eu confesso que eu levei à risca isso e hoje eu olho para trás e falo, olha, realmente tem razão. Tem razão. Então eu consegui formar sucessores em todas as áreas que eu passei. Por quê? Porque eu peguei gente que realmente era capaz ou melhor do que eu naquilo que ele estava fazendo. Agora, eu que gosto de estatística e tecnologia, tem uma frase que eu falo quase todos os dias da minha vida. Tudo é percentual, né? Sem dúvida. Você tem uma ideia, se você tentar aplicar isso na prática, qual o percentual disso? Por quê? Porque eu tenho certeza que é impossível 100%. O percentual é trabalho com pessoas melhores que você. Você tem um percentual de falar, nossa, eu tenho que ter 10%, 20%. Você já pensou assim, meio... nessa racional assim? Porque não dá para ter o time inteiro, é impossível. Não, né? não dá. Mas olha, eu diria Você que... tem um target? Né? Eu posso falar que eu consegui pelo menos 80%. 80%. Mas eu posso dar exemplos. Claro, não vou entrar no mérito aqui. Não nem precisa. Mas é muito difícil. Eu vejo os outros departamentos, dificilmente eles conseguem atingir 50%. Então, isso é questão de... Enfim... Depende de como você trata, depende de oportunidades também. Eu falo que eu tive sorte de fazer um planejamento para 5 anos e pegar os melhores anos da empresa. Então, eu tive condições de executar aquilo que foi planejado. Não foi só competência, não adianta só competência. Né? Então, eu tive sorte do resultado vir e eu ter a possibilidade de fazer tudo aquilo que foi planejado. É isso aí. Então... Eu brinco, depois pode cortar, tá? Se ficar, mas eu brinco que é melhor segurar um leão do que desviar de uma anta. Então, isso é bacana. Deixar a vaidade de lado para ter pessoas mais capacitadas e aprender, ser o bobo da mesa para aprender sobre isso, acho que é um exercício de vaidade grande. Eu peguei áreas agora que eu não conheço, não tenho domínio, mas estou aprendendo muito. Peguei a área de produção agora, por exemplo. Legal. Área de produção, de qualidade, de regulatória, enfim, estou aprendendo. Tem muita coisa que eu estou aprendendo, especialmente produção. É isso aí. Os demais até que dá para andar bem, mas em produção é a primeira vez. Boa. Uma competência que você acha que todos devem dominar atualmente? Bom, eu falei durante aqui de algumas competências, né? Falei sobre resiliência, inteligência emocional, mas eu vou focar um pouco em gerenciamento de projeto. Eu acho que isso é muito relevante para qualquer profissional hoje. Porque as empresas hoje, elas estão
O que importa é o resultado, sem dúvida. E elas são incansáveis na busca de resultado. E você, por vez, ou com certa frequência, você vai estar implementando projetos. E a implementação de projetos, ele exige um trabalho diferenciado. Primeiro que você vai encontrar coisas que você não planejou e que você não conseguiu mapear. E você vai lidar com prazos, com investimentos, com eventual necessidade de fazer o engajamento das pessoas, né? De ter aderência ao projeto. Porque, do contrário, você não consegue implementar o projeto. Então, além de uma equipe de projeto, você também precisa ter essa competência para você saber como lidar com essas coisas que vão aparecendo no decorrer do caminho. Perfeito. E lembrando, né, nesse ponto é importante, que o gerenciamento de projeto, uma competência tão importante, vem mudando e amadurecendo bem ao longo dos últimos 15 anos, 10 anos, 5 anos, para uma metodologia só do Waterfall clássico, para um Agile, melhorias nesse processo de Agile, melhoria no processo de DevOps, que é uma outra metodologia que está surgindo forte. Surgindo não, que já tem bastante tempo, mas está começando a cair mais nas empresas. Então, estudar e ter essa competência, são vários já hoje metodologias existentes, então sem dúvida, tem que trabalhar bem nisso. Quando você vai para uma escola e pensar em desenvolvimento internacional, por exemplo, de alta performance, projetos hoje é cadeira obrigatória, você precisa entender sobre atualização, sobre metodologia de projetos, senão você não consegue acompanhar. Não precisa ter a profundeza, mas precisa conhecer. Você precisa porque conhecer, você precisa conhecer, sem dúvida. Não adianta ser só o sponsor do projeto, né? Você precisa conhecer, de fato. Verdade. Geraldo, o que você acreditou tua vida inteira a funcionar e ser verdade e depois você mudou de opinião? Eu acho que talvez aí, especialmente na minha geração, né? Sou um pouco mais velhos que vocês, mas mais velho, mais experiente. Mais experiente, verdade. Tudo bem que eu tenho 22, né? Eu estou começando a carreira agora. Então, mas não havia a necessidade, quer dizer, a escola nossa, você não tinha mais tanta necessidade de ter relacionamento. Então, eu acho que a construção de relacionamentos, ela é bastante relevante. Eu não acreditava muito nisso e no decorrer do tempo eu acabei aprendendo. Não é que me disseram que não seria importante, mas pelo que eu havia aprendido, não era tão importante e no decorrer da carreira a gente viu o quanto isso é importante para o desenvolvimento. Não adianta só competência, você precisa construir relacionamentos. Isso é absolutamente relevante para você ter uma carreira em ascensão. E é algo que, se a gente parar para analisar, né? Assim como outras coisas de características que a gente chama de soft skills, né? O curioso é que se debate muito, né, atualmente por que isso não é ensinado na escola, no fundamental e no ensino médio. Não é ensinado nada. Né? Você aprende as matérias ali e não tem aula sobre inteligência emocional, não tem aula sobre resiliência, não tem aula sobre responsabilidade. Parece que é uma coisa, não, saúde financeira. Saúde financeira. É que saúde financeira está certíssimo, mas ainda é hard skill, é técnica, né? Mas eu digo de pegar, né, relacionamento interpessoal. Não, você acaba tendo ali o professor dando um feedback outro, fala, estou preocupado com seu filho, que ele não está com os amigos. Mas é uma coisa meio que o professor deu um extra plus mile, sabe? Ele falou, nossa, estou te dando uma dica que não está no escopo da matemática, né? E preocupa. Mas não é uma... Pô, deveria ser treinado esse tipo de coisa, mas ensinado, praticado na escola... E não a gente continua só com hard skill na escola. Mas você sabe que mesmo com todas as redes sociais que a gente tem hoje, pós-pandemia ou durante a pandemia e também pós-pandemia, é algo que preocupa um pouco, sim. Muito. Especialmente para os mais jovens, né? Pessoas um pouco mais maduras não estão com grandes dificuldades nessa questão. Mas hoje a questão de... fez mal um pouco a pandemia, fez muito mal para muita gente. Então, é isso aí. Geraldo, para fechar o nosso podcast aqui... A pergunta que pode ser mais light, mas às vezes faz pensar muito, que é uma música. Essa é boa, hein? Muito boa. Eu tenho várias, mas eu vou no clássico, vai. O It and o Without You, do U2. Do U2. É um clássico, mas que não se perde a beleza, né? Não. Passa anos e anos. O que essa música te remete aí? Me remete ao passado, né? A coisas boas, enfim... Fases boas da minha vida, eu diria. Fases boas da sua vida. Então eu ouço muito e continuo ouvindo e vou continuar ouvindo, acho que até o fim dos tempos. Aí sim, hein? Eu pedi um violão para ele dar uma With or Without You. Boa. Não pode pôr muito, senão vão cortar a gente aqui, entendeu, cara? Espetacular, Então, Não me peçam para cantar, obviamente.
Muito bom. Geraldo, agradecer demais, Marcelo, agradecer demais. Foi um incrível bate-papo. E acho que o resumo que eu tenho para falar para a nossa audiência aqui é algumas lições que aprendi aqui com você forte. Primeiro, às vezes a gente está hoje num mundo de muito agile, de implementação correndo. Business plan ainda tem o seu grande valor, porque você pega um projeto desde 2018 que ainda não acabou e não vai acabar porque vai ter sempre coisa nova, em que você sai do zero, coloca lá um hub de logística, coloca lá um TMS, coloca um WMS, coloca um YMF, coloca uma torre de controle, coloca um GFE. Então são coisas somativas ao longo da construção da MKSAB que deram muito resultado. Então, pessoal, foquem nessa construção desse full stack de tecnologia, sempre de maneira gradativa, brigando pelos recursos, brigando pelo investimento, porque a longo prazo isso dá muito resultado e acho que cada vez vai ser mais mandatório. Sem dúvida, é isso aí. É isso aí. Eu agradeço demais pelo convite, pela oportunidade de aprender aqui com vocês, enfim. Obrigado mesmo e estamos juntos. É isso aí. Pessoal, esse foi mais um Supply Talks para vocês. Se vocês gostaram, compartilhar uma aula de full stack em tecnologia, compartilhem na rede de vocês, compartilhem com seus amigos, compartilhem com seus amigos aí do supply, da logística, para que mais gente tenha acesso a essa informação. Um abraço e até o próximo Supply Talks.